This call is now being recorded. Pessoal, liguem as câmeras de vocês aí, tá? Tem que deixar ligadas as câmeras, como eu já avisei lá no grupo. E aí você tem que aparecer para a câmera, né? Você botar a câmera lá pro teto, é mesmo que tá desligada, gente, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. A atividade ficou aí da página 44, né? Primeira questão. É isso. Até a 47, né? Eu tirei algumas questões. Oi? Bom dia. Ah, sim, bom dia. Vamos lá. Depois você vai me dizendo aí qual faca eu tirei, que eu não consegui anotar aqui, porque o meu livro é no computador, né? Vamos lá, ó. Deixa eu só aceitar aqui. Ó, na primeira questão, ele quer que você calcule o valor do seno nos triângulos a seguir. Se ele está dizendo para você calcular o seno, o que você tem que fazer? Você tem que saber quem é o cateto oposto e quem é a hipotenusa, certo? Na letra A, ele já vem te dando isso claramente, ó. Você tem aqui o triângulo, que o alfa, o cateto oposto aqui é 4 e a hipotenusa aqui é 6. Então, o seno de alfa é igual a 4 sobre 6, que simplificado por 2 dá 2/3. Beleza, na letra B, ele te deu um triângulo também, só que ele não te deu o cateto oposto, ó. Ele deu alfa aqui, aí deu aqui como 6 e aqui como 4, né? Ele diz, determine o valor do seno. Se você não tem um cateto oposto, você tem que encontrar, né? Ó. Você pode aplicar aqui o teorema de Pitágoras, ó. 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Para que você vai aplicar o teorema de Pitágoras? Para encontrar esse x, que é o cateto oposto, você precisa para encontrar o seno. Então, você vai ficar com x ao quadrado mais 16 igual a 36. X ao quadrado vai ser igual a 20. X é igual a raiz de 20, aí você vai fatorar o 20. 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, você vai ficar, ó, esses que estão agrupados vão sair da raiz, né? Então, é 2 raiz de 5. Então, o seu seno de alfa aqui no caso vai ser x, né, que é o cateto oposto, sobre o 6, que é a hipotenusa. Só que o x a gente já encontrou, que é 2 raiz de 5, então sobre 6. Aí eu posso simplificar, ó. Por 2 fica 3, por 2 fica 1. Então, aí você chegou em seno de alfa igual a raiz de 5 sobre 3. Beleza?
Bom dia, professor. Bom dia. Pessoal, vou avisar de novo. Quem não tiver com a câmera ligada, não vai receber presença. E a direção me orientou a tirar da aula, tá? Então não se zangue comigo caso você seja removido da aula, porque é uma especificação da diretora Cláudia. Não sou eu que estou inventando moda. Beleza? Então, vamos cooperar aí. Ou então, eu vou ter que tomar as medidas, né? Necessárias. Vamos lá, vou continuar. Vou dar mais um tempinho aí. Se não ligar, vou ter que remover. Sinto muito. Vou apagar, beleza? Vamos lá. Segunda questão. Ele quer que você calcule o cosseno. Aí ele deu os triângulos também. Letra A. Aí o ângulo ele está chamando sempre de alfa, né? Então, 7 e 5. Ó, ele já te deu o cateto oposto. Cateto oposto não. O cateto adjacente e a hipotenusa. Porque para você calcular o cosseno de alfa, você precisa dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, né? O cateto adjacente ao ângulo alfa é o 5, né? E a hipotenusa é o 7. É o 7. Então vai ficar o quê? Cateto adjacente, que é 5, né? Sobre 7. Beleza? Na letra B, mesma coisa. Ó, você vai precisar calcular o cateto, porque não te deu. Ó, 5, 13 e o alfa. Você vai precisar desse cateto aqui, que é o adjacente, né? Ó. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Ó. Lembra quando a hipotenusa é 13, o cateto é 5, o outro cateto tem que ser quanto? 12. Então, eu já posso colocar direto, tá? Triângulo pitagórico. Então, aí já fica mais fácil calcular o cosseno. Cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente, que é o 12, e a hipotenusa é o 13. Então, 12 sobre 13. Beleza? E aí, na letra C, letra C não, desculpa, na terceira, né? Você vai calcular a tangente. Tangente é cateto... Professor, Oi? eu não estou com a câmera ligada, também a câmera está com problema, viu? Quem tá falando? Maria Fernanda. Tá, ok. Vou ter que justificar, tá, Fernanda? Tá, eu vou falar com a direção ainda. Tá bom. Continuando aqui. O triângulo aí da letra A, em todas as questões, ele sempre vem com os dados que você precisa, né? Só o da letra B que você tem que calcular um dos lados. Então, ele te deu aí o cateto oposto, que é 5, e o cateto adjacente, que é 13. Então, para calcular a tangente de um ângulo, você divide o cateto oposto pelo cateto adjacente, que no caso vai ser 5 aqui, né? Sobre 13. E a letra B, a mesma coisa, só que aí, ó, vai virar esse triângulo aqui, né, de cima. Ele botou aqui alfa, aí ele disse que aqui é 5 e aqui é 13.
Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que aqui é 12, né? Porque é um triângulo pitagórico igualzinho à letra B da segunda. Então, tangente de alfa aqui vai ser cateto oposto, que é 5, sobre cateto adjacente, que nesse caso é 12. Então, tá aí. Primeiro, segundo e terceiro. Dá um minutinho Bom aqui, dia, professor. Desculpa pelo atraso. bom dia. Professor, a Maria Clara, ela vai faltar porque a internet dela caiu. Ela me mandou uma mensagem aqui, só que eu ainda não. Sim. Entendi. Ela me disse. Ela me disse que tinha mandado mensagem para o senhor, só que não sabia se o senhor ia ver ou não agora. Eu vou mais tarde eu ver. Pode mandar. Qualquer coisa aí vocês podem mandar, que eu sempre vou ver. Eu não garanto de ver na hora, assim, mas eu vejo. Quem entrou agora, ligar a câmera, viu? Quem entrou agora, que não ouviu os recados que eu dei no início, tem que ficar com a câmera ligada. Vamos lá. Posso apagar, né? Deu tempo de copiar aí. Acho que também todo mundo acertou essa questãozinha aí, que é só mesmo jogar na fórmula. A gente vai lá para a quarta. Quarta questão. A gente tem dois ângulos, alfa e beta, né? E aí ele já mistura, ó. Ele diz, determine os valores do seno, cosseno e tangente de alfa e seno, cosseno e tangente de beta. Bom, é como se tivesse a questão 1, 2 e 3 na mesma questão, né? Fazer tudo de uma vez. Então também não é complicado, é fácil, né, de fazer. Ele já deu todas as medidas do triângulo, certo? Que no caso, 7, 25. Deixa eu botar maior esse triângulo. Aqui é o ângulo alfa, aqui é o ângulo beta. Então, 7. Outro triângulozinho pitagórico, né? 25 e 24. Hipotenusa 25. Beleza, vamos começar com o alfa, ó. Alfa. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto a alfa? É o 7. Quem é a hipotenusa? É o 25, né? Que é o ângulo reto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. 7 sobre 25. Quem é o cosseno de alfa? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, 24 sobre 25. E a tangente de alfa, cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto é 7, cateto adjacente é 24. Então, 7 sobre 24. Beleza, já foi seno, cosseno e tangente de alfa. Agora, o seno, cosseno e a tangente de beta. Beta é esse aqui, ó. Então, você já mudou sua visão, né? Ó. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o que é o cateto oposto a beta? Ó? É o 24. E a hipotenusa continua sendo 25. Então, seno de beta é 24 sobre 25. O cosseno de beta é o cateto adjacente a beta, que no caso é o 7, ó. E dividido pela hipotenusa, que é 25. Então, 7 sobre 25. Observa que quando está no mesmo triângulo, ó, no mesmo triângulo, os ângulos alfa e beta, o seno de um é o oposto do outro. Ó, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. O cosseno de beta é igual ao seno de alfa. Isso sempre vai acontecer, tá? Num triângulo retângulo. E o último é a tangente. A tangente de beta é cateto oposto, 24, sobre o cateto adjacente, que é 7. Então, 24 sobre 7. Beleza? Professor, a Oi. aluna não está conseguindo entrar na sua aula, ela está pedindo para o senhor aceitar ela. Ah, tá ok. Aceitei aqui agora.
eu não tava vendo aqui, tava concentrado. Luana, ligar a câmera, Luana. Gabriel também. Vamos lá, vou apagar, beleza? Vamos fazer a questão 5 aí agora. Construa 2 triângulos retângulos isósceles. No primeiro. Pessoal, alguém lembra qual foi a questão que eu tirei? Eu tirei a sexta, né? Não, a sexta não. Tirei alguma questão? Ou não? Acho que não, né? não. Tirou não. Tá bom, beleza, obrigado. Continuando aqui na quinta. Então, construa 2 triângulos retângulos isósceles. No primeiro, cada cateto deve medir 2 centímetros. No segundo, cada cateto deve medir 3 centímetros. Calcule a hipotenusa de cada um. E em seguida, determine o seno e o cosseno dos ângulos agudos desses triângulos. Vai. Então, basicamente é o quê? É uma primeira questão e uma segunda, só que a gente tem que fazer o triângulo, né? Então, vamos lá, pode apagar, né? Vamos começar com o de lado de cateto igual, né? 2, 2. Todos 2, no caso. Então, quinta questão. Se tem um triângulo cujos catetos medem 2 e 2, quanto mede a hipotenusa? Eu vou chamar ela aqui de x, tá? Ó. Então fica x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 8. Fatorando 8 vai dar 2 raiz de 2, né? Então quer dizer que isso aqui, ó, mede 2 raiz de 2, a hipotenusa. Então, como a gente já fez dele, vamos calcular o seno e o cosseno dele, depois a gente constrói o outro, que é o de lado 3 e 3, né? Os catetos 3 e 3. Então a gente vai precisar calcular, ó, a medida desse ângulo alfa aqui, ó. Aí você pode estar me perguntando aqui, né? Professor, bem aqui, o senhor colocou os 2 ângulos iguais como alfa. Por quê? Porque isso aqui, gente, é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem 2 lados iguais. Então, quer dizer que os outros 2 ângulos dele também são iguais, tá? Todo triângulo isósceles tem os ângulos aqui medindo 45 graus, né? Todo triângulo retângulo isósceles, tá? Os ângulozinhos medem 45. Então, você não vai precisar calcular 2 vezes, porque é o mesmo ângulo. Beleza? Então, você vai calcular só o seno desse ângulo alfa e o cosseno desse ângulo alfa. Se você já entendeu, quando você for fazer, que esses ângulos aqui medem 45, e você tiver colocado 145, melhor ainda. Se você não percebeu que é 45, não tem problema. Você pode ter usado seno e cosseno de alfa mesmo, tá? Então, vamos lá. Primeiro seno. Cateto oposto, 2 sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 2. Aí, ó, o que eu faço? Simplifico, fiquei com 1 sobre a raiz de 2. Não posso deixar a raiz no denominador, então eu racionalizo. Multiplico aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 4, né? Ó? E a raiz de 4 é 2. Então, o resultado para o seno de alfa, que é 45, né? Ó? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ó. Mais na frente, vocês vão estudar esse ângulo aqui pro resto da vida. Por quê?
Existem os ângulos notáveis na trigonometria. O que são os ângulos notáveis? Esses ângulos notáveis, como ele já diz, você tem que aprender eles, né? Para sempre, porque eles vão ser sempre usados aí nas questões. A questão não vai vir informando qual é o seno de 45. A gente tem que saber qual é o valor desse seno, tá? Seno de 30, 45 e 60. São os ângulos notáveis. A gente já vai chegar lá. E aí, ele já deu até uma adiantada aqui, ó. Né? Para a gente saber quem é o seno e o cosseno desses ângulos. Aí, o que você vai observar nessa questão? Ó? Vamos calcular o cosseno. Você vai observar que vai dar a mesma coisa nos dois triângulos, ó. A gente calculou o seno, agora vamos para o cosseno, ó. Cosseno de alfa, né? O alfa, gente, como eu já falei, é um ângulo de 45 graus, porque é um triângulo retângulo isósceles, então os ângulos são iguais, beleza? Vai ser cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente também é 2, ó. E a hipotenusa é 2 raiz de 2, ó. Vai dar a mesma coisa, ó. Simplificou, ficou 1 sobre raiz de 2. E aí, você vai racionalizar e vai chegar em raiz de 2 sobre 2. Beleza? Daqui você vai fazer o mesmo procedimento que você fez aqui, ó. Chegou no mesmo resultado. Então, quer dizer que o cosseno de alfa também é raiz de 2 sobre 2, ó. Então, quer dizer, olha o que você já aprendeu aqui. Que o seno, o alfa é 45, né? Que o seno e o cosseno de 45 são iguais, sempre. O seno e o cosseno de 45 mede raiz de 2 sobre 2. Se você for fazer o outro triângulo, ó, o outro triângulo mudou os lados, ó, né? Então, aqui no caso vai ser 3 e aqui vai ser 3, ó. Eu vou chamar os ângulos de beta agora. Porém, como o triângulo é isósceles, só que agora ele mede, os catetos medem 3 e aqui media 2. Não tem problema, ele continua sendo isósceles. Concorda? Então, os ângulos continuam medindo 45 cada. Então, quer dizer que beta, aqui, ó, nesse triângulo, também é 45. O tamanho de um lado do triângulo não altera a medida do seu ângulo. Tá? Não tem nada a ver tamanho de lado com medida do ângulo. Então, isso você já percebeu com essa questão. Então, quer dizer que o beta também é 45. Se o beta também é 45, qual é o cosseno de beta? E qual é o seno de beta? Se é 45, então é o mesmo, ó. É raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Entendeu aí? A tua charada aqui da questão. Nos dois triângulos, os ângulos são de 45 graus. Então, eles têm o mesmo seno e o mesmo cosseno. Beleza aí, pessoal? Sexta questão, ó. O que você percebeu ao realizar a atividade anterior? É como eu falei para vocês. Você vai escrever aí o que você percebeu. O que você teria que escrever? Que eu espero que você tenha observado com essa questão, né? Que o ângulo mede 45 graus, como eu já falei, pelo fato de ser um triângulo retângulo isósceles, tá? Os dois lados são iguais. Um triângulo retângulo, ele já tem um ângulo que mede 90. A soma dos três ângulos de um triângulo tem que ser 180, né? Acho que todos lembram disso. Então, se um ângulo já mede 90, sobrou 90 para os outros dois, concorda? Se a soma dos três tem que ser 180, esse aqui já mede 90. Então, a soma desse com esse também tem que ser 90. Então, se eles são iguais, quanto é 90 dividido por 2? 45. Então, primeira observação que você teria que ter notado é que o ângulo mede 45 graus. Segunda coisa,
Nos dois triângulos, o seno e o cosseno são iguais, porque os ângulos são iguais. Pronto, era só isso que você teria que escrever aí. Beleza? Pode apagar o quadro, tem alguém copiando? Eu tô copiando, professor, não apaga agora não. Tá bom. Pode apagar, né, agora? Pode. Tá. Vou tomar uma aguinha ali que ela já tá seca. Calor danado. Vamos lá. Nessa sétima questão, ele fala o quê? Calcule a tangente dos ângulos agudos do triângulo construído na atividade 5. O que você percebeu ao calculá-las? Elas também são iguais, né? Por quê? Ó, a tangente lá, no caso de alfa e de beta, seria o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. No triângulo, no primeiro triângulo, ele tem cateto oposto 2 e cateto adjacente 2. Então, seria 2 dividido por 2, que vai dar 1. Então, quer dizer que a tangente de alfa é 1. E o alfa é quem? 45. Então, a tangente de 45, ó, é 1. E no triângulo, no segundo triângulo, também é igual, porque a medida dos lados, ó, do cateto oposto e do cateto adjacente são 3 e 3. Então, se você dividir, também vai dar 1. Obviamente, como alfa é igual a beta, as tangentes, os senos e os cossenos deles têm que ser iguais. Então, a tangente de alfa é 45, perdão, a tangente de alfa é 1 e a tangente de beta também é 1. Então, elas são iguais. Toda tangente de qualquer ângulo vai ser igual? Não. A tangente de 45, que é 1, no caso, deu igual aqui, né? Mas eu acho que vocês perceberam na outra questão que a tangente de um é o inverso da tangente do outro, né? Naquela lá que, na terceira questão, deu 24 sobre 7, na outra deu 7 sobre 24. Em relação aos ângulos do mesmo triângulo, né? Então, nessa terceira aí, é só fazer isso. Chego na conclusão que são iguais
né? E o resultado da tangente é 1. Pode apagar, gente. Alguém copiando. Pode apagar. Beleza. Na oitava questão, ó. A inclinação das vias públicas é um problema para o transporte. Na cidade aí de, sei lá, de Dunedin, na Nova Zelândia, está localizada a rua, essa rua aí, Baldwin, acho que é isso. Que em seu trecho inferior tem uma rampa de inclinação moderada. E em seu trecho superior tem uma rampa extremamente íngreme. Beleza. O trecho de maior inclinação apresenta a taxa de 1 para 2,86, o que significa que para cada 2,86 metros percorridos horizontalmente é necessário vencer 1 metro na vertical. Certo. Considere que o ângulo de inclinação da rampa é médio. É medido entre a horizontal e a rampa. Segundo pontinho. A inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação. Beleza. Ó, a inclinação de uma rampa é expressa pela tangente do seu ângulo de inclinação. Ou seja, a gente vai ter que medir a tangente daquele ângulo ali, né? Aquele ângulozinho que está marcado como ângulo de inclinação na figura. E o terceiro pontinho, o triângulo retângulo da figura. Só um instante. Tá. O triângulo retângulo da figura representa a parte do trecho com maior inclinação da rua, essa rua aí. Beleza. Nessas condições, o ângulo de inclinação desse trecho da rua Baldwin é mais próximo de quanto? Bom, ele te deu uma tabelazinha, ó, com os ângulos. Então, você vai encontrar um valor próximo desse daí, ó. Você vai encontrar alguma coisa próximo de 0,2, né, 0,203, 0,268. Um desses 5 valores você vai encontrar o seu resultado, para você dizer qual é a medida aproximada desse ângulo. Como ele já falou que isso aí representa 1 dividido por 2,86, né, ó, a cada 2,86 metros percorridos na horizontal é necessário vencer 1 metro na vertical. Ou seja, você já percebeu que não importa o tamanho do triângulo para medir o ângulo, né? O ângulo não tem nada a ver com o tamanho dos lados do triângulo, do cateto. O que importa é a divisão ali. Se a divisão for igual, então você vai encontrar o ângulo. Então ele disse o quê? Ó? Que para subir a cada 2,86 metros de inclinação, você tem que aumentar 1 aqui na altura. Pronto. Então você já não é aqui, ó. A inclinação da rampa é expressa pela... Beleza, aí, ó. O triângulo retângulo representa... Cadê aqui? Lá no enunciado, ó.
O trecho com maior inclinação apresenta taxa de 1 para 8,2,86, o que significa que para cada 2 metros percorridos na horizontal, não é subindo, tá, gente? É na horizontal, ó. Horizontal, vertical, né? Então, horizontal é aqui. Então, é percorrido aqui, ó, 2,86. A cada 2,86 metros na horizontal, precisa acrescentar 1 metro de altura na rampa, na vertical. Pronto. Então, já sabemos as medidas aí do triângulo. Obviamente, cateto oposto, que a gente quer calcular a tangente, né? Cateto oposto, que é 1 sobre o adjacente, que é 2,86. Aí você vai lá na sua amiga calculadora, ou você divide aí, né? Se fosse na prova escrita, você divide, né? Se for na prova online, você pega a calculadora ali e faz. 2,86. Então, essa divisão aí, 1 dividido por 2,86. 1 dividido por 2,86 vai dar 0, aproximar, tá? 0,349. Então, 0,349. Qual se aproxima mais aí, gente? Ó, o ângulo de 19 mede 0,344, né? O ângulo de 19 graus, ó, na tabela. 0 a tangente dele, 344. E o ângulo de 21 mede 0,384, né? O de 21. 0,384. Ó, então quer dizer que esse ângulo aqui, 0,349, está entre quem? 21, 19 e 21, né? Então, o ângulo alfa aqui, ó, ele é maior do que 19 e menor do que 21. Ele está entre 19 e 21. Então, ele se aproxima mais de quem aí? Ele está mais próximo do 19 do que do 21, né? Pela medida, ó. Quase a mesma. Só aumentou o quê? 0,004 décimos aqui em relação ao 19. Já para o 21, ó, ele aumentou 0,44, né? 44 não, 0, aumentou mais, 0,35. Então, ele está mais próximo aqui do 19. Então, a gente marca aí 19, né? O que ele está mais próximo, letra C. Beleza, pessoal? Posso apagar? Pode. Certo. Essa aí é a questão 8. É a 8, eu botei foi 7. É a 8, né? Ah, não, é porque ali é a outra. Beleza, vamos lá para a questão 9. Questão 9 é o seguinte. Um estudante do curso de edificações do IFPE tem que medir a largura de um rio. Para isso, ele toma os pontos A e C, que estão em margens opostas do rio. Em seguida, ele caminha de A até o ponto B, distante 100 metros, de tal forma que o segmento AB
e AC são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo reto. Obviamente, né, ele iria ter que dizer isso para formar um triângulo retângulo aí e a gente poder usar o ponto do assunto. Então, beleza. Então, quer dizer que lá no A, ponto A é um ângulo reto, para fechar o triângulo retângulo. Aí, usando instrumentos de precisão, a partir do ponto B, ele visa o ponto C. E em seguida o ponto A, determinando os ângulos. Determinando o ângulo CBA, que mede 37 graus. Ou seja, o ângulo B mede 37 graus, utilizando um instrumento de não sei o que, né? Ou seja, ele utilizou aquele teodolito, que foi aquele instrumento que a gente viu lá no comecinho, como título de curiosidade, né? No enunciadozinho lá, tinham falando sobre o teodolito. Então é isso que ele provavelmente deve ter usado aí, tá? Essa questão aí, gente, ela é tipo uma questão obrigatória que sempre cai nas provas de instituto, ó. Caiu na prova do Instituto Federal de Pernambuco. Se você for olhar nas provas daqui, do IFP daqui, todo ano cai uma questão dessa, só muda os números. Às vezes é uma pista no lugar desse rio, às vezes é um mar, às vezes é um rio, às vezes é de uma árvore para outra, às vezes é a distância de 3 barcos, mas o raciocínio da questão é o mesmo. Tá? É sempre desse jeito aí. Sempre cai uma questão dessa. Então, beleza. Tá aqui o triângulo. Aqui é A, B e C. Aqui é o ângulo reto. Aqui é 37 graus, que a questão falou. Com isso, ele determinou a largura do rio. E achou em metros quanto? Bom, a largura do rio é a distância de A até C. Então, vamos chamar de X. O que mais que a gente tem? Ele disse que ele andou de A até B 100 metros. Então, de A até B mede 100 metros. Então, vou botar aqui o 100. Pronto, então a gente vai calcular o quê? Ó, a gente tem o ângulo, tem o 100 e tem o x. O x e o 100 são o que em relação ao 37? O x é cateto oposto e o 100 é cateto adjacente. Qual regra eu uso cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, é a tangente de 37, que é igual a x sobre 100, tá? Como a questão não ia te deixar óbvio, ele te deu seno, cosseno e a tangente de 37. Porque se ele te desse só a tangente, você iria saber que você teria que utilizar a tangente. Então, ele sempre vai te dar os 3 valores. Para você dizer se você vai usar o seno, o cosseno ou a tangente, certo? E aí, como a de 37 é 0,75, então a gente ficou com 0,75. Vou completar com 1 aqui, tá? Igual a x sobre 100. Aí você vai fazer a multiplicação. Então, você vai andar 2 casas, né? Que você multiplica por 100, então vai dar 75. Então, a largura do rio aí é de 75 metros, né? É a distância do ponto C, do ponto A até o ponto C. Pode apagar, pessoal? Pode. Beleza.
para a décima. Acho que nem precisava, dá para fazer aí a décima. Ó. As medidas de x e y, sabendo que o seno de b, de beta, é raiz de 10 sobre 10. Beleza. A gente vai ter que calcular aí a medida de x e y, só que de uma maneira diferente, né? Sabendo a medida do ângulo. O ângulo, a medida do seno do ângulo, no caso. Décima. Aqui o triângulo. Aí aqui é o beta, né? Tem 2 raiz de 10 aqui. Aqui é x e aqui é y. Então, ele me deu seno, né? Então, vamos lá. Seno de beta é igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 10. Aí, a questão diz que o seno de beta é raiz de 10 sobre 10. Então, eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar, no lugar de seno de beta, eu vou botar raiz de 10 sobre 10. Igual a x sobre 2 raiz de 10. Ó. Aí, vou multiplicar. Vai ficar 10x igual a... Aqui eu só multiplico as raízes, tá? Ó. Raiz de 10 vezes raiz de 10 fica raiz de 100. Então, fica 2 vezes a raiz de 100. A raiz de 100, gente, é 10. Então, vai ficar 10x igual a 2 vezes 10, que dá 20. Aí, dividindo, x é igual a 2. Beleza. Se o x é 2, quanto é o y? Posso aplicar o teorema de Pitágoras, ó. Vou botar aqui o 2, tá? Ó. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que no caso é o y. Quando eu for resolver isso aqui é o seguinte, ó. Você eleva o de fora e o de dentro da raiz, tá? Por exemplo, 2 ao quadrado, 4. 10 ao quadrado, 100. Tá? Não vai levar só um, não, tá? Tem que ser os dois. Igual a 4 mais y ao quadrado. Você ficou com 4 vezes 10, ó. Ficou com 40. É igual a 4 mais y ao quadrado. Organizando isso aqui, você vai ficar com y ao quadrado igual a 36. E o y vai ser igual a mais ou menos 6. Só que você só vai pegar o positivo, porque você está tratando de uma medida, né? A medida tem que ser positiva. Então, o y é 6 e o x é 2. Ok? Pessoal, agora a gente vai lá para a página... Ó, tem os simulandos aí, ó. Quem fez a primeira da letra D vai dar 7. É 0,71 no caso. A segunda, quem quiser eu posso mandar a foto da resolução, só me pedir no WhatsApp, tá? A segunda, a resposta dela é C também. E a terceira, letra A é 120.
E a letra B é 10 raiz de 401. E aí, a gente vai lá para a página 50. Falar sobre os ângulos notáveis, que foi aquilo que eu acabei... Agora há pouco eu mencionei para vocês, que foi o caso do 45. Ele é um ângulo notável. O que vai acontecer agora? Você fez várias questões aqui, a gente acabou de corrigir, utilizando seno, cosseno e tangente, certo? Só que você utilizou seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, por exemplo, 37, que a gente acabou de fazer aqui, ângulos que não são notáveis, que você não tem a obrigação de saber qual é o seno, cosseno e a tangente dele. Então, agora a gente vai trabalhar com esses ângulos notáveis, tá? Que é aquele que você tem a obrigação de saber qual é o resultado dele, qual é o valor. E esse valor, ele não vai estar em decimal, tá? A gente vai conseguir montar uma tabelinha para você nunca esquecer qual é o valor desses ângulos, tá? E não é aquele número assim, 0, não sei quanto, tá? Que você tem que decorar, não. Vai ser números com raiz, tá? Se você descer aí no seu livro aí, né? Passar a página, no caso, tem uma tabelinha lá embaixo. E tem gente que já chega aqui no ano já sabendo essa tabelinha, que ele pesquisou e ela é bem fácil de você montar. Detalhe, página 50, ele traz as demonstrações. Por que o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos são essas, tá? Eu não vou fazer as demonstrações porque elas não são cobradas. Demonstre numa prova de Instituto Federal que o seno de 45 é tanto. Não vai aparecer isso. Por quê? Porque você já sabe que o seno de 45 é 2, raiz de 2 sobre 2. Então não tem sentido, né? As questões são objetivas. Tá? E é isso. Então, a primeira demonstração aí, ó, é pelo quadrado. Observa aí, ó. Vamos só mencionar elas na página 50. Faz o quadradinho, traça a diagonal. Aí pega esse triângulo retângulo que formou depois que você traçar a diagonal e aplica o teorema de Pitágoras. Aplica o teorema de Pitágoras não. Aplica o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí você vai cortar o L com o L, ó. Vai chegar em raiz de 2 sobre 2. Então, é por esse motivo que o seno de 45 é sempre raiz de 2 sobre 2. Aí você pega o cosseno, ó. Cosseno de 45 é igual, né? Porque a gente já viu que os ângulos de seno e cosseno de 45, eles são iguais, raiz de 2 sobre 2. E a tangente a gente também já viu que é 1. Né? Se você pegar aí nesse triângulozinho, vai ficar L dividido por L, que vai dar 1. Beleza? Já no 30, 45 e 60, ó, que é no finalzinho da página 50, 30 e 60, tá? O triângulo utilizado não é o mesmo do 45, que no caso foi com um quadrado traçando a diagonal, lá no 45. Já nessa aqui, você pega um triângulo equilátero, tá? Ó, aí traça a altura dele e pega só uma metade, que formou um triângulo retângulo. E aí você vai aplicar a mesma coisa, a fórmula do seno, do cosseno e da tangente. Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Já está aplicadinho aí, ó. Aí você aplica no seno de 30, o que é que acontece? Ó? Cancela o L com L, fica 1 sobre 2. No cosseno de 30, faz também, cancela ali, vai ficar raiz de 3 sobre 2. E no de 45, também, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Então, aí já tem, ó, que o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de raiz de 3, o seno de 30, perdão, é raiz de 3 sobre 2, e a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Isso no comecinho aí da página 51. Não se preocupe que eu vou fazer a tabela para vocês. Aí é só a demonstração porque que o valor do ângulo é esse, ok? E analogamente, né, do mesmo modo, a tangente. A tangente tem um jeito mais fácil de você calcular ela, né? Mas não é o caso agora. Depois eu menciono. Beleza. Feito isso, a gente chega aí no resumo, ó, que é essa tabelinha. Rosazinha aqui para mim tá rosa, né?
laranja. Enfim. Como que você vai construir ela? Vamos lá. Para você não ter que fazer demonstração toda hora, não vai precisar. Você só tem que aprender. Então, vamos lá. Ângulos notáveis. 30, 45 e 60, tá? Aqui, no nono ano. Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, ó, o ângulo, né, ó. 30, 45 e 60. E aqui em cima você vai colocar seno, cosseno e tangente. Beleza? Primeiro passo. Vou fazer o contrário, para ficar igual com o do livro, tá? Você coloca aqui na vertical seno, cosseno e tangente. E aqui em cima você coloca 30, 45 e 60. Aí você faz um tracejadozinho, ó, para poder ficar dividido, tá? Ó. Beleza? Ó. Preste atenção, que a regra começa aqui agora, tá? No seno, você começa assim, ó. Coloca 1, 2, 3. No cosseno, você coloca 3, 2, 1. Beleza? Aplica raiz quadrada nos 2 e nos 3, tá? Então, nos 2 e nos 3 aqui, ó. E depois divide todo mundo por 2, ó. Pronto, então a gente já montou uma tabela com os valores do seno e cosseno de 30, 45 e 60. Repetindo, coloca 1, 2 e 3, 3, 2 e 1. Coloca raiz quadrada no 2 e no 3, tanto do seno quanto no cosseno, e divide todo mundo por 2. Morreu a história. E a tangente, ó, a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, tá? Sempre, gente. A tangente, você encontra a tangente dividindo o seno pelo cosseno. E aí, se você dividir o seno, aqui, esse valor, por esse, você vai encontrar quem? Você vai encontrar raiz de 3 sobre 3. Então, da tangente, você aprende. Não tem a especificação, né? No caso. Mas se você não estiver lembrando da tangente, você divide esse por esse e esse por esse, ó. Se você dividir raiz de 2 sobre 2 por ela mesma, vai dar quanto? Vai dar 1. A tangente de 45 é 1, como a gente já viu anteriormente. Se você dividir esses dois, ó, vai dar raiz de 3 sobre 3. E se você dividir esses dois aqui, ó, conserva a primeira vez ao invés da segunda, tá, gente? Só fazer isso. Aí vai cancelar o 2 com 2, vai dar raiz de 3. Então, a tangente é o seguinte, ó, raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Beleza? Então, essa é a tabela que você vai precisar aprender para resolver as questões. Porque em nenhum lugar que apareça, por exemplo, trigonometria com 30, 45 e 60, ele não vai vir te dizendo quais são os valores desses ângulos. Do seno, cosseno e tangente. Então, você tem que aprender. Isso aí é muito importante. Beleza? Então, o que vai aparecer nesse exercício aqui para vocês? A mesma coisa que estava aparecendo anteriormente. Porém, com ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Então, você vai utilizar esses valores aí para encontrar os ângulos. Alguém tem alguma pergunta sobre essa tabela?
Todo mundo entendeu como é que faz ela? Ok. Vou entender como sim. Vamos lá, gente. Vou apagar aí, tá? E aí é o seguinte. A atividade vai ser página 53. Até a 56, tá? Questão 1 até a questão 11. Vou apagar a tabela. Não vou apagar agora não, porque deu tanto trabalho, né? Deixa eu apagar um pouquinho. Então vamos lá, aqui, página 53 até a 56. Questão 1 a questão 11. Beleza? A gente corrige aí na próxima aula e me enviar até hoje, se possível, aí. Então vamos fazer a chamada. Eu for chamando, já pode estar liberado, tá? Agradeço todo mundo aí por ter assistido a aula, todo mundo que está presente. Alexandre, Presente. Ana Beatriz, número 2, número 3, Presente. número 4, Presente. número 5. Presente.